Aquecimentozão. Treino de hoje. Formato um pouco diferente, meio esquisito, a falar sozinho. Começar aqui com isometria no obstáculo. Certo. 35 graus de temperatura ambiente. Forno hoje para treinar. Normalmente em dias de calor não costumo fazer um aquecimento muito elaborado, visto que já está quente exteriormente. Faço algum tipo de aquecimento relacionado com as posições ou com o tema da sessão, neste caso hoje aceleração. Aguento ter aqui 15, 20 segundos, procurar aqui uma tripla extensão quase completa, tornozelo, joelho e bacia. Está a fazer este tipo de vídeos com alguma regularidade. Se quiserem podem deixar depois perguntas nos comentários também para assuntos que eu possa falar durante os treinos. Depois de fazer a isometria costumo fazer dinâmico, trocar unilateralmente. Início da época, provavelmente 3, 4 vezes por semana, trabalho de pista, com 2 ou 3 sessões de ginásio membros inferiores. Fazer agora a técnica de corrida, de aceleração, com bola medicinal, unilateral. Procurar prolongar a distância progressivamente. Início da época também focar em distâncias mais longas para ganhar também alguma resistência muscular, talvez um pouco mais específica. Hoje irão ver mais à frente, irei fazer algo que não é muito habitual nos inícios da época, mas depois irei-vos mostrar, explicar o porquê. Mais uma agora. Fazer agora troca tripla, ou seja, 3 apoios para 3 apoios a seguir. Um bocadinho maior dificuldade a recuperar entre corridas, entre exercícios, aliás. Normal, após uma ligeira paragem, mais ou menos 4 a 6 semanas. Normal que se perca um bocadinho de condição física, mas que rapidamente acabará por voltar. Só mais uma. Weekends agora, médias. Aqui sem muito balanço, só para adaptar o corpo novamente às novas amplitudes e frequências. Ok, talvez tenha que dar um bocadinho de balanço só. Aqui fazer 5 ou 6 reps. Descanso não precisa de ser muito alto. O suficiente para sentir recuperado para a próxima repetição. Lá mais uma. Ok, talvez tenha que alargar um pouquinho. Estava com muito pouca amplitude. Cá talvez meio pé entre cada, um pouco mais. Portanto, quando se faz isto, não colocar meio pé em todas, colocar o extendo, ou seja, se eu colocar meio pé na primeira, na seguinte um pé para garantir que a distância fica maior e não encurta em relação ao anterior. Aqui 1,5 e depois, na última, 2 pés de diferença. Vamos lá ver se assim já está mais adequado. Eu estava a dizer no início da época, gosto de trabalhar um bocadinho de cada capacidade, um bocadinho de aceleração já, com velocidades médias altas, um bocadinho de capacidade aeróbia, trabalho de pliometria, trabalho de ginásio, etc. O que varia, como disse, é a dose de cada estímulo durante
época, portanto, uma fase inicial, período preparatório geral, início da época, talvez divida um pouco mais o foco em cada uma, mais adiante, focando um bocadinho mais em trabalho específico e rápido, tentando manter as outras capacidades. Agora já está um pouco melhor, um pouco mais de amplitude, que é o que tenho que trabalhar durante esta época. Consegui correr com um bocadinho mais de amplitude, mais 2 repetições e depois mudamos de exercício. Vamos agora para acelerações com cones. Como é que eu termino aqui o espaçamento? Começo com cerca de 4 pés e depois vou progredindo cerca de um quarto de pé, meio pé, até ao último cone. Realizar repetições 1, 2, 1, 3 e 5 apoios entre cones. Normalmente nos primeiros apoios eu tendo a exagerar no espaçamento dos cones para forçar um bocadinho mais a minha projeção. Vamos ver se aqui está suficiente, senão teremos que ajustar. Talvez seja um pouquinho longo, vamos tentar outra vez, cerca de 4 ou 5 repetições por distância. Só mais uma repetição um apoio. Passar agora para 3 apoios. Um assunto um bocadinho à parte, estarei a pensar em comprar algum tipo de sistema de cronometração eletrónica, Freelap ou semelhante, para começar a cronometrar os treinos de forma mais precisa e mais imediata. E ver isso melhor, talvez nas próximas semanas poderei trazer novidades nesse sentido. Hoje talvez mantenha assim, parece-me relativamente bem a nível de sensações, talvez um pouco lento ainda em termos de frequência, porque é o início da época, é um pouco normal, mas tentar atingir boas posições logo nas sessões iniciais é um aspecto a procurar. Fazer agora as últimas repetições com 5 cones e depois passaremos para a parte final da sessão. Aspecto positivo 2, não sinto grande incómodo nenhum incómodo no joelho, que me está a permitir correr com a máxima amplitude de movimento disponível. Aqui o descanso é um bocadinho individual, descanso suficiente que permita uma recuperação quase completa ou completa. Como a intensidade é submáxima, normalmente 30, 40 segundos, 1 minuto, talvez um pouco mais, seja suficiente. Nesta última talvez tenha exagerado um pouquinho na frequência, tentar manter um pouco mais paciente e projetar um pouco mais. Vamos tentar focar nisso na última e a seguir, como já disse, vamos para a parte final da sessão, será um pouquinho mais intensa. Já pareceu um pouco melhor, um pouco mais de amplitude, um bocadinho mais solto, entre aspas. Falta agora a parte final, que será acelerações de 2 apoios com sapatilhas de bicos. Já irei explicar porque a utilização dos bicos. Hoje o aspecto principal era precisamente o iniciar a época com sapatilhas de bicos, ok? Há quem possa achar, é muito risco de lesão é muito alto, estamos no início da época e tudo mais. Eu percebo esse lado do argumento, mas também tem o outro lado, que é, início da época já estamos com intensidades mais baixas porque estamos mais lentos, as distâncias são curtas, o que também torna isso a velocidade ainda mais lenta. Para além disso, estou a fazer de forma submáxima e sinto que para mim as sapatilhas de bicos no início da época não é um fator que me coloque em maior risco de lesão. Para além disso, permite mais ter apoios um pouco mais reativos, mesmo em intensidades e esforços submáximos. Por isso vamos lá hoje, 2 ou 3 de 10 e 2 ou 3 de 20 e terminamos o primeiro treino. Aqui um intervalo cerca de 2, 3 minutos, talvez um pouco mais se necessário.
foco de início da época, acumular repetições, acumular várias, um médio alto volume de repetições nos primeiros apoios. Como tal, o uso de distâncias curtas no início da época torna-se uma ferramenta importante para acumular mais apoios nos primeiros 10 metros da corrida e 20 metros. E depois cronometrar os tempos em casa no computador para perceber quão longe ou não estou do meu melhor nesta fase inicial da época. Provavelmente, e com lógica, não estarei perto do meu melhor, mas é importante acompanhar os tempos com regularidade desde o início da época para ter uma noção se aquilo que estamos a fazer está a induzir um efeito positivo ou não. Só para fazer as de 20, 3 de 20, 2 ou 3, depois terminamos a primeira sessão da época. Vamos agora fazer as últimas 2 repetições do treino, aqui tentar sprintar o mais relaxado possível, atingindo boas posições durante o sprint. Fazer mais uma para terminar. Depois daqui a 1 ou 2 dias teremos sessão de fartlek com polimetria extensiva e 1 ou 2 dias após esse aceleração novamente com polimetria extensiva. Tentar aos pouquinhos acumular um maior volume também de saltos, atividades pliométricas do modo geral, para começar a dar uma maior tolerância à zona do pé e da perna para uma maior carga de treino. Última repetição do treino agora. E damos por terminado o treino em vídeo 2. Treino muito curto, muito simples. Começar a reintroduzir a aceleração no treino. Qualquer tipo de dúvidas, questões que tenham, deixem na descrição do vídeo. Tanto no YouTube como no Instagram poderão deixar questões para ser solucionadas no próximo vídeo. Por hoje é tudo, vemo-nos no próximo vídeo. Bons treinos a todos. Até à próxima.